Boa noite a todos. Iniciando alguns minutos antes, para que a gente possa ter mais tempo para que as pessoas adentrem, né, a sala. A gente teria hoje a nossa querida Eugênia, mas devido a um compromisso junto à FEEC, a nossa amiga não pode estar aqui conosco. Então, nós vamos hoje tentar, de alguma forma, levar uma palavra de conhecimento ou de esperança, de fé, para que a gente consiga suplantar esse momento de dificuldade. Na verdade, esse é o projeto. Esse é o projeto Casa de João, para dar uma condição psicológica, mental, de consolo, de fé e esperança, para que a gente, todos nós, possamos vencer esses momentos de dificuldade que estamos vivendo agora com esta pandemia aí que nos traz muita apreensão, muito sofrimento às pessoas, né, que de alguma forma passam por esse momento de dor com seus parentes, né? Que nós juntos possamos vencer essa dificuldade, esse momento, para que ao final nós possamos retornar melhores do que quando começou essa confusão toda, né? Nós precisamos compreender esta dor e esse sofrimento de forma que a gente saia melhorados um pouco, né? De forma... Pronto, só ajustando aqui para que a gente possa iniciar essa atividade de hoje, levando mais um pouco de conhecimento, de fé e esperança. Lembrando quando Jesus fala para nós: conhece a verdade, e a verdade vos libertará. É exatamente o conhecimento que vai nos libertar da ignorância. Ignorância é que nos causa dor e sofrimento nestas situações. Tão bem explicado ontem, né, pelo nosso amigo Felipe, que fez uma excelente explanação sobre a vida e a morte, né? O medo da morte. Foi bastante interessante, né? A gente aprendeu bastante com aquele ensinamento de ontem. O Felipe foi muito bom. Espero que hoje
a gente consiga também levar uma palavra que mostre às pessoas o conhecimento para que consiga seguir adiante, né? Levar a palavra mostre às pessoas o conhecimento para que consiga seguir adiante. Vamos aguardar a hora certa. Então, é o tempo que as pessoas levam para entrar na sala. Quem quiser assistir junto conosco, né? Participar, nos mostrando a que as pessoas levam para entrar na sala, quem quiser assistir, né? Participar, mostrando dando boa noite àqueles que já chegaram. Vamos dar início a esse momento de busca pelo conhecimento. Nós vamos iniciar fazendo uma leitura do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, no item 44. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Assim disse Jesus, segundo João. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido.
se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalistas e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Vamos, aqueles que quiserem fechar os olhos, para que a gente possa buscar uma conexão com o mais alto, elevando o nosso padrão vibratório através da mudança de pensamentos, acreditando que Jesus está sempre conosco em todas as situações, representado por aqueles que o servem dignamente, os bons espíritos, aqueles que buscam a sua melhoria através do árduo trabalho no bem. Agradecer a presença aqui ao nosso lado destes benfeitores da espiritualidade, os mentores do Grupo Espírita Casa de João, o irmão Francisco, que vem estar conosco nesse momento de fé, de união, de prece, buscando encontrar em nós a nossa própria cura, o nosso próprio remédio, para que consigamos vencer as dificuldades que se avizinham para nós. Nada é eterno, tudo passa. Que Deus permita que tenhamos força para estarmos aqui ainda quando tudo isso passar. E uma reflexão de quem nós éramos, de quem nós somos e de quem nós queremos ser. Seja forte e duradoura em nossas mentes e em nosso coração. Que assim seja. Nós escolhemos esse tema, um tema bastante complexo e interessante, a atualidade do pensamento de Allan Kardec. Ora, nós entendemos que o professor Ivail, um espírito muito à frente da sua época, desbravou, descortinou, rompeu a muralha mais difícil, mais incompreendida e mais sofrida de todas, quando cruza a fronteira da morte para explicar o que existe após a morte. Como nos encontraremos após a passagem de retorno à pátria espiritual. Ora, mas voltando um pouco de tempo antes de Kardec, nós percebemos a evolução espiritual que se fez necessária para que o planeta em si fosse também evoluindo. Nós saímos do mundo primitivo
para um mundo selvagem, onde as pessoas precisavam encontrar um ser muito mais forte, soberano do que elas, para resolver os seus problemas. Ora, e assim Moisés nos apresentou um Deus que acusa, um Deus que julga, um Deus que condena e um Deus que aplica a sentença, inclusive pena eterna. Saímos de Moisés com um grande passo no processo evolutivo da humanidade, quando Moisés impõe a nós todos a ideia de um Deus único. Esta foi a grande arte de Moisés para com a humanidade. Trouxe-nos a ideia de um Deus único, soberano. Vem Jesus depois e modifica a descrição moral desse Deus, trazendo para nós um Deus bom e justo, amoroso, que nos dá quantas oportunidades forem necessárias para que nós possamos evoluir até o grau máximo. Ora, depois de Jesus, a grande revelação à humanidade veio através do professor Rivail. Nascido no momento expoente na civilização humana, onde outros grandes espíritos, grandes cientistas, com ele encarnaram para dar apoio, para dar sustentação àquele trabalho gigantesco que o professor tinha pela frente. E nós temos por aí com ele Camille Flammarion, temos Leon Denis e muitos outros grandes pensadores que, junto com Kardec, colaboraram para esta revelação maravilhosa que é a doutrina dos espíritos. Mas Kardec estava tão à frente daquele momento que nos mostra, através de seu trabalho, através da sua metodologia, através de sua pesquisa, através de seu raciocínio lógico, através da sua capacidade de organizar de uma forma que fique de fácil compreensão, retirando de uma brincadeira de salão uma filosofia de vida, uma ciência, uma revelação divina, quando percebe que atrás de uma resposta inteligente tem que ter uma inteligência. Ora, Kardec dá um salto de qualidade. Um salto de qualidade na condição humana de evolução moral e espiritual. Este salto de qualidade é quando nos mostra as consequências das nossas ações e nossas atitudes no mundo espiritual. As consequências para conosco mesmo de nossas ações, atitudes e omissões. Kardec descortina, tira o véu, mostra através das respostas dos espíritos, do contato com aqueles que já morreram, que a morte não existe, que nós continuamos vivos, que somos as mesmas pessoas, as mesmas consciências. E estas consciências
continuam com seus acertos e seus defeitos. Kardec tinha um sonho, um grande sonho. Um sonho de que o conhecimento da vida espiritual, do mundo espiritual, as condições que o mundo espiritual expõe a cada pessoa, faria com que todos buscassem uma transformação moral. Todos buscassem se tornar pessoas melhores, até pelo medo daquela realidade que vinha de lá para cá. Então, Kardec nos mostra, através de seu trabalho maravilhoso, o caminho que temos que seguir. Kardec coloca para nós uma sentença maravilhosa que diz que o corpo existe tão somente para que o espírito se manifeste. Só para isso. A natureza nos dá de presente o corpo material para que nós, espíritos, nos manifestemos buscando a nossa evolução material e espiritual. A doutrina espírita, fundada por Allan Kardec e apresentada publicamente a partir de 1857, deve ser considerada não somente atual, mas, para além disso, deve ser observada como um trabalho que apresenta aspectos que estão muito à frente de nosso tempo. Esse duplo entendimento se desvela na medida em que situamos seu imenso e sem par valor ético e epistêmico, que se refere à teoria do conhecimento. A grandiosidade do conhecimento que Kardec traz para nós, abrindo esta nova fronteira ética, moral e intelectual. Mostra o novo mundo, a vida futura. Quais as consequências morais da vida na matéria que vai se refletir na vida futura, na vida do espírito. Isso é, sem dúvida, um passo gigantesco para a evolução da humanidade. Veja que hoje ainda, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não conseguem compreender algo que para nós é tão simples, é tão correto, é tão lógico como é a reencarnação. A reencarnação é tão lógico para nós que nós não conseguimos entender como é que nós nunca, antes de conhecer a doutrina espírita, conseguimos conceber tal ideia. Lógico que nós nunca conseguimos acreditar nesse Deus vingativo, Deus rancoroso, Deus maldoso, Deus que criou o mal. Olha, nós não conseguiríamos acreditar que a perfeição absoluta seria capaz de um ato de maldade. Mas Kardec descortina para nós grandes verdades. E é nesse mundo de Kardec, mundo de conhecimento, de metodologia, de busca pela verdade, que nós vamos adentrar. Em termos de teoria do conhecimento,
investigando os fenômenos, Kardec simplesmente lançou mão de todos os recursos teórico-metodológicos de sua época e ainda criou outros instrumentos que deram conta das novas demandas que surgiram. Ora, nós tínhamos paradigmas, protocolos, metodologias para estudar a ciência da matéria, o meio físico. Kardec percebeu que esses paradigmas, esses protocolos, essas metodologias não conseguiriam provar as coisas que não eram da matéria. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente das mesmas formas que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Kardec não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Ele não vinha com a ideia preconcebida. Muito pelo contrário, Kardec duvidava. Levou vários anos para aceitar o convite de observar os fenômenos das mesas girantes. E mesmo dentro do processo da codificação, ele ainda teimava em acreditar na reencarnação. Foi para o convencimento, no debate com os espíritos, que ele foi convencido pela lógica irrefutável da justiça divina. Assim, não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Ele concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Percebemos aí a grandiosidade de Kardec. Percebemos aí que Kardec, como cientista, ele não traz as suas próprias ideias para o assunto a ser estudado, a ser experimentado, a ser colocado à prova. Ele vai em busca de fatos. E através da observação, observando os efeitos, ele vai buscar até a causa. Então, se os efeitos são inteligentes, logicamente, as causas serão inteligentes. Então, Kardec, simplesmente como estava à frente daquelas pessoas que apenas pensavam na brincadeira, no lazer, no prazer, ele começa a fazer indagações a respeito da condição daquela inteligência extracorpórea, porque não tem corpo, que está se manifestando através das pancadas das mesas girantes. E estas respostas inteligentes mostram a Kardec que aquela inteligência que falava ali era de alguém que já existiu, que já tinha tido uma experiência na carne, e através dos relatos dos espíritos são comprovadas as suas existências. Então, Kardec dá um salto gigantesco, qualitativo, na pesquisa, e sai do inusitado, do fenômeno em si, para a consequência moral desse fenômeno. Kardec sempre à frente dos outros, sempre à frente de seu tempo, ele vai buscar a consequência moral. Se aquela inteligência que se manifesta é de alguém que já
teve uma vida na matéria, o que aquela vida que ela teve na carne influenciou na vida que continua depois da morte? O que causou a situação que aquela inteligência extracorpórea relata para Kardec naquele momento? Ora, abre-se então um novo universo. Kardec empurra a humanidade para anos-luz à frente de sua época. À frente de sua época. E esse pensamento, essa renovação, essa revelação que Kardec traz para nós, através da sua codificação, do seu trabalho gigantesco de organização do conhecimento, nos colocando esse conhecimento na condição de pessoas que não têm a capacidade intelectual, nem o conhecimento básico que ele tem, seja capaz de compreender verdades gigantescas, leis universais, que sempre existiram, sempre funcionaram e sempre vão existir e sempre vão funcionar porque são perfeitas. Então, Kardec, nesse salto gigantesco que ele deu, ele leva a humanidade a novas descobertas. Como uma indicação geral e aproximada, podemos dizer que o Livro dos Espíritos estabeleceu a ontologia, que é a parte da filosofia que tem por objeto o estudo das propriedades mais gerais do ser, e os princípios teóricos básicos. A organização de Kardec é fantástica. O conhecimento, a capacidade, a mente brilhante que Kardec trouxe não foi por acaso. Ele veio para esta missão e a cumpriu com extremo valor. O Livro dos Médiuns e a segunda parte do Céu e o Inferno efetuaram uma conexão com a base experimental. Então, se você estudar o Livro dos Médiuns e a segunda parte do Céu e o Inferno, você vai ter ali a base que Kardec utilizou experimentalmente, que ele visualizou, a metodologia que ele colocou em prática para que a gente pudesse estar hoje conversando sobre isso, sem a menor sombra de dúvida que a doutrina espírita é uma ciência filosófica. O Evangelho segundo o Espiritismo e a primeira parte de Céu e Inferno exploraram as repercussões filosóficas do paradigma no campo da ética. E não é? Nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, passamos a estudar os ensinamentos de Jesus, e o Céu e o Inferno, as leis morais. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo e ensaios diversos nas obras póstumas e revista Espírita aprofundaram vários pontos da teoria, sendo que a revista constitui também valioso repositório de relatos experimentais. Na revista Espírita, Kardec experimentava e dizia que todos os espíritas têm que ser experimentadores, têm que ser livre-pensadores. Porque senão a doutrina estagna, ela fica parada no tempo. E a doutrina espírita é progressista. Ela tem que evoluir no sentido de abranger todas as leis que regem o mundo material e o mundo espiritual. É extremamente importante para aqueles que se digam espíritas buscarem o conhecimento na leitura aprofundada, no estudo aprofundado, formar grupos de estudos
para estudar as obras básicas, antes de estudar outras coisas, porque ali está o alicerce, ali está a segurança do conhecimento, ali está a base segura para que as obras que vieram depois pudessem ser absorvidas dentro de uma noção real da realidade, e não no misticismo doido que a gente vê por aí. É impossível se dizer espírita sem conhecer profundamente Kardec. Não há, não tem como isso. Não estou dizendo que o ensinamento, o conhecimento deve se restringir a Kardec. Ele mesmo dizia que não deixava a doutrina pronta e acabada, que no momento que a ciência provasse algum erro, consertasse, corrigisse a doutrina, que devemos ler todas as obras, todas as mensagens, retirar daquelas mensagens o que for bom e descartar o que não for. Kardec estava milhões de anos-luz à frente de sua época. E como prova disso, nós vamos ver o trabalho do físico e cosmólogo Marcelo Gleiser, de 60 anos, que no dia 19, na terça-feira, dia 19 de 2019, foi vencedor do prêmio Templeton, honraria que já foi concedida a Madre Teresa de Calcutá e Dalai Lama. O prêmio, uma espécie de Nobel da espiritualidade. Como define o vencedor, é entregue a profissionais que tenham feito uma contribuição excepcional para afirmar a dimensão espiritual da vida, seja por insights, descobertas ou trabalhos práticos. Olha, 2019, em 1859, o Livro dos Espíritos é a obra fundadora da doutrina dos espíritos, a doutrina espírita. Ele trata dos aspectos científicos, filosóficos e religiosos da doutrina, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Kardec nas demais obras. Então, em 1859, Kardec já descortinava, através do Livro dos Espíritos, toda a condição da dimensão espiritual da vida. Kardec já dizia, já tinha um trabalho muito maior do que o nosso querido Marcelo Gleiser. E não foi reconhecido pela academia científica até agora. E para quê? Para que precisa? A edição definitiva do Livro dos Espíritos é composta de 4 partes. O livro primeiro, que tem as causas primeiras. O livro segundo, Mundo Espiritual ou dos Espíritos. O livro terceiro, Leis Morais. E o livro quarto, Esperanças e Consolações. Olha, como Kardec codificou, organizou de uma forma que torna simples a compreensão. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós formos reparar que o Evangelho, o ensinamento anterior, completa o seguinte: se você compreender o anterior, o próximo vai ficar mais fácil a compreensão, está tudo interligado numa sequência lógica, racional, científica, que nos faz chegar ao fim do livro tendo a condição de ter compreendido uma boa parte. Aí a gente recomeça, e quando vai estudar de novo, vai ver que tem muito mais coisa a ser compreendida, muito mais ensinamentos a serem percebidos, porque a nossa mente abriu-se as cortinas, afastou-se o véu da ignorância, e na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, e vamos ler o livro, estudá-lo a vida inteira, e a vida inteira vamos descobrir que tem mais e mais ensinamentos. Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ora, Jesus já tinha dito lá atrás que o mundo espiritual existe, que a verdadeira vida é a vida futura. Jesus disse isso aí. Jesus diz também a mesma condição de que os espíritos vêm explicar pelo trabalho de Kardec. A cada um será dado de acordo com as suas obras. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nada passará, nem um tio, nem um jota, sem que toda a lei seja cumprida. Ora, nos vemos, então, numa encruzilhada. Abrem-se as cortinas do mundo espiritual. Abrem-se as cortinas do conhecimento. E por quê? Porque teimamos em não buscar esse conhecimento. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Porque continuamos presos à ignorância, porque é mais cômodo. Como os primeiros, a época de Moisés, é muito mais fácil esperar um Deus que resolva todos os nossos problemas por nós. Como é no começo do cristianismo, esse Deus volta, mesmo depois que o Cristo tem mostrado o Deus de amor, a nossa querida Igreja Católica Apostólica Romana o transforma de volta num Deus vingativo, num Deus que queima as pessoas nas fogueiras, num Deus que invade os outros países nas guerras santas, num Deus que condena os seus filhos ao sofrimento eterno, num Deus que cria alguém para ser eternamente mal. Era necessário que Kardec viesse para colocar o trem nos trilhos. E é necessário que nós, os mesmos cristãos do passado, abandonemos esses arquétipos do passado e busquemos o conhecimento que Kardec nos trouxe para que possamos crescer, evoluir. E quando chegar a nossa hora, como bem falou o Felipe ontem, quando chegarmos à nossa hora, a nossa consciência vai estar mais tranquila. E a consciência tranquila, sem culpa, aquela que se perdoa por seus erros, aquela que perdoa aqueles que erraram contra si. Aquelas são os mansos que herdarão a terra. Os mansos que estarão aqui no mundo de regeneração. Kardec nos traz e coloca no bojo dos seus ensinamentos o sonambulismo e o magnetismo. E diz da seguinte forma: o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar, fica parada, não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma das outras, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Revista Espírita de 1869, página 7. Ora, sonambulismo e magnetismo.
mediunidade e magnetismo. Por quê? Que essas duas palavras, esses dois ensinamentos, ficaram esquecidos. Por quê? Que dentro do movimento espírita, as pessoas não buscam esse conhecimento como deveria aprofundar. Ora, por que que o magnetismo ficou abandonado até hoje em dia? Alguns passes magnéticos, alguns passes de cura não são permitidos dentro das casas espíritas. Porque o desdobramento é considerado ainda por alguns uma condição simplesmente anímica. Porque não buscamos aprofundar o conhecimento nessas duas vertentes dessa parte da ciência que nos traz Kardec, para podermos compreender que o maior magnetizador que já passou na Terra se chama Jesus Cristo. Ele curava. Curava através dos passes magnéticos de cura. E temos na história milhões e milhões de pessoas que praticam de uma forma ou de outra a mesma mediunidade. Nós temos grandes estudiosos que falam muito bem, que explicam, que ensinam muito bem esse caminho que Kardec nos mostra. Quando se fala em sonambulismo, logo se vem à mente a ideia de pessoas que caminham pela casa, usam o banheiro, conversam, comem, ou mesmo saem de casa, tudo isto enquanto dormem. Esse fenômeno é tido pela medicina como parassonia, ou seja, fenômeno que acompanha o sono e envolve atividade muscular esquelética ou mudanças do sistema nervoso autônomo, ou ambas, segundo o Dr. José Roberto Pereira dos Santos, em matéria publicada na Folha Espírita de março de 2005, apenas para nós compreendermos que o sonambulismo que Kardec fala é a respeito dos fenômenos mediúnicos. Médium sonambúlico era aquele médium que recebia as comunicações em estado de êxtase, meio que dormindo, e psicografam, e falam, e debatem, e muitos outras vertentes desse fenômeno. Então, nós temos em Kardec, bem estudada por Allan Kardec na doutrina espírita, a faculdade sonambúlica seria ainda uma forma de se comprovar a existência da alma e a sua independência com relação ao corpo. Em matéria veiculada na Revista Espírita de julho de 1863, sob o título Dualidade do Homem, provada pelo sonambulismo, o codificador assim se expressou. Veja como Kardec está à frente de todos nós. Quando nós pensamos no fenômeno mediúnico, apenas como fenômeno mediúnico, Kardec vê no fenômeno mediúnico a prova da existência da alma e a sua independência com relação ao corpo. A visão à distância, as impressões que o sonâmbulo sente
segundo o meio que vai visitar. Provam que uma parte de seu ser é transportada. Ora, uma vez que não é seu corpo material, visível, que não muda de lugar, esse não pode ser senão o corpo fluídico, invisível e sensitivo. Não é o fato mais patente da dupla existência corpórea e espiritual ao desdobramento, viagem astral. E nós somos levados nessa caminhada em busca do conhecimento a entender de forma equivocada que desdobramento não é um fenômeno mediúnico. Quando o mestre de Lyon está aí dizendo o contrário. A segunda vista e o sonambulismo podem dar muitas notícias do mundo mais grosseiro que envolve a Terra. No entanto, o êxtase nos traz notícias de planos mais elevados, de modo que o próprio estático sente atração por esses planos e pode querer ficar por lá, pelo que vê e sente de felicidade. Enfim, esses dons nos mostram a independência da alma e que a vida continua em todas as direções da vida imortal. Na obra Filosofia Espírita, o Miramês comenta desta forma: olha, só quem já teve a experiência de um sonho lúcido, num plano mais elevado, só quem teve a possibilidade de ser levado pelos bons espíritos para vivenciar uma experiência num mundo espiritual de alto padrão vibratório, pode dizer de verdade o que é isso. Isso que o Miramês nos fala, que nos dá até a vontade de não querer mais voltar, porque o espírito sente e sabe que aqui é a prisão, o corpo físico é a prisão. Quando ele sente a felicidade, a paz, a tranquilidade, o amor verdadeiro nos mundos espiritual, no mundo espiritual superior, a tendência é que ele não queira mais voltar. É preciso um convencimento para que ele tenha a consciência de que há o que fazer ainda aqui. E o caminho oposto também é verdade. Aqueles que tiveram a condição de, num sonho lúcido, num desdobramento, numa viagem astral, numa experiência fora do corpo, e vão para lugares que não são bons, são lugares de dor e sofrimento, tem medo. É aí, daí, exatamente daí, de uma ou várias experiências dessas, que não vem a ideia de inferno. A ideia de inferno. Porque o inferno é, na verdade, um estado de grande sofrimento onde não se há esperança de se acabar, de sair daquele sofrimento. Então, as mentes doentias, as mentes enlouquecidas pela dor e o sofrimento, em algo que para eles parece não ter fim, que se unem, se juntam por afinidade, por sintonia, criam em torno de si essas situações que para eles é o inferno. São seus medos, são suas dores, são suas mentes que acabam criando o seu próprio inferno. Nós temos que compreender, de uma vez por todas, que o sonambulismo que Kardec fala é o desdobramento espiritual, a projeção astral. E esse fenômeno é antigo. Desdobramento astral, projeção da consciência, ou ainda experiência fora do corpo, é o fenômeno de saída ou desprendimento da consciência do corpo físico, passando a se manifestar em uma dimensão extrafísica. Naturalmente, nós saímos do corpo durante o sono. E aí me lembro do seu Léo nos dizendo: cuidado com as noites. Durante o sono,
as máscaras caem. E nós mostramos quem nós somos de verdade no mundo espiritual. Lá não dá para esconder nada de ninguém. Então a gente, nessa condição de conhecimento, a gente volta à revolução de Kardec. O conhecimento de como é o mundo espiritual de verdade nos transforma aqui, porque seria muito pouco inteligente nós escolhermos o inferno do que o paraíso de felicidade. Este fenômeno já era estudado e citado por egípcios, Rosacruzes, hindus, chineses e cabalistas, e consiste na saída voluntária, consciente ou involuntária, inconsciente do corpo astral, perispírito, por meio de processos e técnicas de relaxamento, concentração e meditação, em que o corpo físico necessita estar com suas funções vitais reduzidas ou em estado de consciência. Existem várias técnicas para a projeção astral, para o desdobramento, para o despreendimento do perispírito. No YouTube tem vários métodos explicados na prática. Qualquer pessoa pode praticar. Qualquer pessoa pode praticar para a saída voluntária consciente. O ideal é que seja num ambiente controlado. A conscienciologia do Valdo Vieira é uma pandemia de oportunidades e conhecimento para que você possa praticar, conhecer o mundo espiritual. É extremamente necessário que nós conheçamos o mundo espiritual. Extremamente necessário. Porque nós vamos para lá. Todos nós um dia vai para lá. Todos nós, toda noite, vamos para lá. E vamos fazer o quê? O que é que nós fazemos durante o sono do corpo físico? Diz na literatura, reza as tradições espíritas, que a maioria das pessoas não sai nem do quarto. O pavor, o medo é tão grande que não consegue sair do quarto. Porque o medo do desconhecido não permite. Para que haja o afastamento de um corpo do outro, a força aplicada para o desdobramento terá que ser maior do que a força de reação exercida pela atração de um corpo sobre o outro. A força desdobrante terá que vencer a força do acoplamento, formada pelos campos energéticos do corpo físico, do duplo etérico e do astral, considerando-se que não haja uma força mental daquele que é desdobrado, opondo-se à força aplicada por parte daquele que deseja provocar o desdobramento. Ele explica aqui para nós que o desdobramento induzido, aquele que o magnetizador provoca, o hipnotizador também provoca, aquele que magnetiza pela voz também provoca, ele precisa ter uma força mental, um magnetismo que seja maior do que a atração natural da força que prende o corpo ao perispírito. E ele ainda tem que lutar também com a resistência da mente de quem vai ser desdobrado. Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, ele explica que todo e qualquer fenômeno mediúnico se inicia pelo afrouxamento dos laços que unem o perispírito ao corpo físico. Um leve desdobramento, para que assim possa haver a
comunicação de um outro espírito. Então, todos aqueles que praticam qualquer tipo de mediunidade, todos nós somos médiums sonambúlicos. O que nós vamos fazer com esse conhecimento? O que nós vamos fazer com essa capacidade que todos nós temos? Porque podemos, durante o sono do corpo físico, estarmos amparando nos hospitais essas pessoas que estão sofrendo horrores nesse processo de resgate, de expiação do Covid-19. Podemos estar junto de nossos parentes queridos e amados que estão nos hospitais, abraçando-os, aplicando neles a energia que vai fortalecer, restabelecer a sua condição orgânica, fortalecer o seu sistema imunológico para que ele vença o vírus. E não fazemos por quê? Porque preferimos ficar na ignorância. Preferimos que a ignorância nos deixe na comunidade, na tranquilidade da omissão. E não podemos falar de desdobramento sem falar de apometria. Ah, apometria! Tem um monte de espírita que pula da cadeira. Apometria, apometria. Apometria não é espiritismo, apometria do espiritismo não é apometria. Não é mesmo, não. A apometria não é espiritismo. O espiritismo é a codificação, é a doutrina espírita. A apometria é uma técnica, um conjunto de técnicas cuja aplicação permite dinamizar as reuniões mediúnicas de objetivos variados. O ponto central da prática apométrica é o desdobramento induzido, também chamado de projeção da consciência, fenômeno psíquico denominado sonambulismo magnético por Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Não sei por que esta celeuma, esse preconceito. É preferível ficar na ignorância. É preferível ficar na ignorância e não conhecer uma técnica que pode e deve ser utilizada na prática do bem. Certa feita, vi aí um grande palestrante espírita dizer que a apometria não era apometismo, não era espiritismo, porque na apometria poderia se encapsular um espírito e mandar de volta para o centro da Terra, mandá-lo para o centro magnético da Terra e prendê-lo lá por o tempo que se quiser. É conhecimento, é possível, é possível. É conhecimento e força mental. Mas o conhecimento ele é neutro. Assim como o conhecimento brilhante desse grande palestrante, ele pode estar ali usando o conhecimento dele para conduzir as massas para o lado errado. É o conhecimento que é neutro. As pessoas dão ao seu conhecimento o sentido bom ou ruim, do bem ou do mal. São as personalidades que conduzem. Mas não podemos proibir o conhecimento, proibir a prática, porque a prática pode ser utilizada de forma equivocada. Quem usar de forma equivocada é responsável por seus equívocos. Nós entendemos que Kardec, até hoje, é uma das maiores autoridades em matéria de mediunidade. Lógico que Kardec não teve tempo de aprofundar em muitas coisas. Ele não tinha tempo para falar, por exemplo, do mundo espiritual, das construções do mundo espiritual, como as pessoas materializam as suas vontades no mundo espiritual, como a tabaqueira, que ele especifica que aquela tabaqueira não é uma simulação, não é uma ilusão,
não é uma aparência, é algo materializado à aparência do que existia de fato na vida do espírito enquanto encarnado. Então não há como duvidar que a apometria é uma técnica para utilizar o conhecimento que Kardec já explicava. Nós temos, então, aqui, meus irmãos, a certeza de que a vida espiritual explicada por Kardec àquele tempo abrange a grande fronteira da humanidade. E aquela fronteira da humanidade, até hoje, continua ainda um pouco esquecida. Porque mesmo no meio espírita, o que nós vemos é que as casas espíritas preferem ignorar o mundo espiritual. Preferem ignorar o mundo espiritual, rejeitando fenômenos mediúnicos maravilhosos, comunicações que são possivelmente grandes verdades que precisam ser analisadas. Não é porque vem do mundo espiritual que é uma grande verdade, mas é preciso que seja analisada. Como estas mensagens que estão aparecendo aí, mensagens que tentam trazer conforto, esperança, dizendo que o fim da pandemia vai ser no dia X, no mês X, precisa ser analisado. Não é porque veio de um espírito, é verdade absoluta. Nós precisamos analisar, logicamente, a codificação de Kardec. Porque não precisamos acreditar só porque é Kardec que disse, porque o controle universal dos espíritos balizou aquilo lá. Nós precisamos estudar, compreender, aprofundar o conhecimento para que esse conhecimento nos livre da ignorância. E a liberdade dessa ignorância vai nos fazer estar numa condição muito melhor quando retornarmos à pátria espiritual. E assim, a gente espera ter contribuído de alguma forma para que possamos clarear um pouco esse movimento belíssimo, que é o movimento da prática do bem, através da maior caridade possível para o encarnado, que é a prática da mediunidade com Cristo. Aquele que empresta, de alguma forma, o seu veículo físico para resgatar, tirar alguém de uma situação que para ele é o inferno de grande sofrimento, é um herói. É um herói. E essas pessoas precisam compreender que para ajudar é preciso conhecimento. É especialização. É buscar o conhecimento para que o conhecimento permita que nós possamos fazer o bem ao maior número de pessoas possível, sejam elas encarnadas e desencarnadas. Nosso amigo Sula está dizendo aqui para nós: a vida é como um barco, remamos incansavelmente para chegar onde estão os nossos sonhos, né? É isso mesmo. A vida é um barco, mas esse barco não pode estar desgovernado. Esse barco tem que estar governado por nós. E para que nós possamos governar esse barco, nós temos que saber como navegar. E para saber como navegar, nós precisamos, primeiro, nos livrar daquela influência
oculta que Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, salvo engano. Da influência que é muito maior do que o que nós imaginamos, tanto que, de fato, pode até nos conduzir. Em nos livrando desta influência, nós passamos a pensar por nós mesmos, raciocinar por nós mesmos. E em raciocinando por nós mesmos, nós passamos a usar o nosso livre-arbítrio, que é relativo, um pouco mais livre da influência desses espíritos. Então, podemos sair de situações que levam a nossa vida a condições de dor e sofrimento. Meus irmãos, chegamos aqui ao final. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade, né? Nós temos aqui a presença da professora Iana, da Alessandra, da Gorete, Francisco, da Daiane, da Silene, do Eric, do Luciano, grande Luciano. Vamos marcar uma live sua, né, Luciano? Está devendo. A Lara, Vitória, Felipe Pedro, professora Silvia Helena, professor Sula, todos espíritos em busca de crescer, de evoluir através da caminhada aqui da matéria. Somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem privilégio nenhum de Deus. Somos todos iguais, irmãos. Irmãos em Cristo. A humanidade é uma família só. Não existem 2 raças, 3 raças. Só existe uma raça, a raça humana. Nossa querida madrinha Vitória, estamos com saudade daquele caldozinho gostoso, Vitória. É sempre muito bom ouvir sobre as descobertas e feitos de Kardec. Maravilha. Kardec é o grande mestre. É um grande espírito com a missão gigantesca, e essa missão gigantesca ele cumpriu com louvor. Com louvor. Ele fez o que poderia fazer. E a gente agradece a Deus por ter mandado Kardec esse espírito iluminado que vocês lembram? É bom lembrar aqui que Kardec foi preso. Foi preso pela Igreja Católica Apostólica Romana e ficou um tempo onde adquiriu na prisão a doença, né? Uma doença que se arrastou com ele e abreviou o seu tempo na Terra. A mesma igreja que fez uma fogueira queimando os livros, achando que estariam fazendo um mal, mas eram apenas agentes da justiça divina, da bondade de Deus, da providência divina, e a partir daquela fogueira, a disseminação foi muito maior dos nossos ensinamentos. A nossa amiga Clara também está aqui, seja bem-vinda, a Fran, nossa digníssima. Gorete Almeida, Gorete, nossa querida, lá do Lima Campos. Ô, terra abençoada, que saudade daquele açude. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido a parte espiritual. Antes não conhecia, eu sofria muito. Mas estou bem, graças a Deus. Peço muita ajuda a Deus, aos bons irmãos de luz. É isso aí. Esse é o papel consolador
da doutrina dos espíritos. Né? Ele é consolador porque ele literalmente consola a dor. Não afasta, ele consola. Nós passamos a ver as situações de uma forma diferente. E essa forma diferente faz com que afaste a montanha de sofrimento, de dor, porque nós passamos a perceber que uma dificuldade é nada mais, nada menos do que uma oportunidade grande que Deus nos dá de nos livrarmos de algum equívoco cometido no passado, de expiar e de provar. A bondade de Deus é tão grande, é tão gigantesca, que ele nos dá, na mesma situação, a condição de expiar e provar. Expiação e prova na mesma situação. Repagamos a conta do equívoco do passado com o sofrimento e reparamos esse sofrimento com amor, com resignação. Lutando, a resignação é bom entender. Ninguém deve aceitar sofrimento. A doutrina espírita não prega isso, não. Sofrer não é bom, não. O mal é o remédio se a pessoa não se cura, se não busca a cura. Então, a gente entende que o sofrimento é necessário para aqueles que são tão orgulhosos que não admitem que precisam melhorar. Aqueles que se acham a perfeição absoluta. Não precisa de Deus, não precisa de ensinamentos morais. E aqui a nossa querida Cristina nos manda aí, tem ateu que é mais caridoso do que os religiosos. É, minha querida, é verdade. É uma grande verdade. Tem muita gente que diz não acreditar em nada, que a morte é o fim, morreu, acabou-se, né? E a gente tem pena, porque esses sofrem muito do lado de lá, quando acordam mortos e estão vivos, né? E eu costumo dizer, minha amiga, que a pessoa só é ateu mesmo até a hora da morte. Quando chegar ali uns 30 segundinhos, 15 antes, há sim um apelo. Né? Há sim um apelo, né? Os ateus normalmente dizem, brincando, né? Sou ateu sim, graças a Deus. Nossa querida Leide, neném, o fardo com Jesus é leve. É verdade. Exatamente. O conhecimento da verdade faz com que nós percebamos o mundo, a vida, o sofrimento e a dor, principalmente, nos faz perceber a dor do próximo. E enquanto nós cuidamos do próximo, para diminuir o sofrimento do próximo, nós esquecemos o nosso. Salvo engano, o Chico diz de uma frase belíssima, salvo engano, não estou lembrado, que o espírito cristão verdadeiro pode estar com 1 milhão de problemas, numa situação extremamente difícil. Mas quando chega alguém em busca de amparo e de socorro, ele enxuga as suas lágrimas, esquece os seus problemas e vai ajudar quem precisa. É exatamente isso. É exatamente isso. Enquanto nós estamos praticando o bem, praticando a caridade, diminuindo o sofrimento dos outros, o nosso sofrimento deixa de existir para nós, porque nós não temos tempo para ficar remoendo um problema. Nós temos um problema maior para resolver quando nós passamos a encontrar no outro o irmão verdadeiro que precisa de ajuda, né? Temos aqui a professora Silvia Helena,
Gratidão, Wilton, por sua palestra, nos ajuda muito. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Isso, para mim, é extremamente importante saber que ele te ajudou de alguma forma. Nós costumamos dizer, toda vida que nós vamos em busca de praticar alguma caridade moral ou material, que na realidade a grande caridade é a oportunidade que nós temos de praticar uma caridade. Se a caridade que nós vamos praticar é moral, é porque nós tivemos a condição de aprender, compreender, elevar-nos moralmente e a partir dali podemos dividir com nossos irmãos. Se a condição é material, a caridade é material, graças a Deus que de uma forma ou de outra nós temos como ajudar materialmente, diminuindo o sofrimento de nossos irmãos. Então, na verdade, foram vocês que praticaram a caridade. E perderam o tempo de vocês aí, gastaram o tempo de vocês me escutando. Eu só fiz buscar o conhecimento. Eu agradeço a vocês. Vocês é que são a mola mestra. Então, meus irmãos, se não há mais nenhuma pergunta, se não há mais nenhum comentário, nós vamos encerrar essa nossa conversa de hoje agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos, a nossos irmãos que nos perseguem, e perseguem com razão, em busca de justiça ou de vingança, mostrando para eles que nós não somos mais aqueles que éramos no passado. Apesar de sermos o mesmo espírito, estamos numa nova experiência. E essa experiência, essa oportunidade que Deus nos dá, tem que ser aproveitada. Devemos aproveitar. Aproveitar esta oportunidade para amar. Amar as pessoas. O amor é a maior força desse universo. Nada resiste ao amor. Parabéns àqueles que se sentem, aqueles ou aquelas que são amados, que se sentem amados. Isso é bom demais. É o mais próximo que nós podemos chegar da felicidade. Isso é bom demais. A gente entende que a sintonia entre espírito, a harmonia entre espíritos que decidem vencer a eternidade juntos, às vezes se separam por uma situação ou outra, mas que se reencontram em uma situação ou outra e juntos tentam vencer a si mesmos, seus maiores inimigos. O amor vence tudo. O amor de Jesus por nós é infinito. Não nos deixa nenhum momento sós. Estamos sempre acompanhados. E é sempre bom lembrar e deixar claro aqui no final que nunca é sempre. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Boa noite a todos.